Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso painel. Vamos debater aqui um pouco sobre toda startup vai virar uma fintech e o porquê esse setor demanda tanta inovação no Brasil. Me apresentaram antes, sou o Daniel Bergman, sou o CEO da MoviPay, a fintech do Grupo Move e do iFood. Estou aqui com a Anne Silva, diretora de produto da Wise, direto de Londres, e com o Sandro Magalhães Pereira, COO da PicPay. Anne e Sandro, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Daniel. Obrigada. Muito bom. Gente, para começar a conversa, a gente começa com o fato de que, dentre os unicórnios, tanto no Brasil como em N países, vários países, muitos são fintechs. Muitos nasceram e são fintechs. A demanda por inovação é tão grande assim nesse setor? O que fez fintechs serem essa grande percentual de unicórnios mundo afora? Anne, você quer começar? Posso começar. Acho que para começar essa conversa, talvez fosse interessante definir o termo fintech, ou pelo menos o que a gente está falando aqui, o que é fintech, né? Que de forma ampla é o uso de tecnologia para resolver essas necessidades financeiras que permeiam tudo no nosso dia a dia, né? Você compra, você paga, você vende, você recebe, você investe, você financia. Tudo isso está ligado às necessidades da tua vida financeira. Então, para começo de conversa, é enorme, né? É uma indústria, a área de atuação e as possibilidades são gigantescas. E eu acho que é uma parcela muito importante das nossas vidas, principalmente numa economia, enfim, capitalista e globalizada. Então, eu acho que isso, por si só, provavelmente dá algum insight de por que isso por que essas empresas são tão grandes e têm crescido e absorvido uma parte tão grande do mercado. Mas eu acho que, em termos de por que essas empresas continuam crescendo e por que continuam aparecendo outras startups e por que as startups existentes crescem e se transformam em unicórnios? Porque a demanda por inovação nesse contexto foi e continua sendo muito grande. Várias startups, e hoje já não são mais startups, são unicórnios, são empresas já sedimentadas e com crescimento robusto, deram passos para solucionar esses problemas, né, relacionados à vida financeira das pessoas, para que elas consigam, né, resolver essas questões de forma mais eficiente, conveniente e barata. Mas eu acho que o que a gente viu até agora é só a ponta do iceberg, né? Se você pensar pega uma empresa como a Wise, que acabou de listar na bolsa e continua crescendo de forma super acelerada. A gente resolve... Uma das formas que a gente mede o sucesso da nossa atuação é o quanto que a gente está ajudando os clientes a economizar. E atualmente esse número gira em torno de £1 bilhão por ano. Mas a gente sabe que esses mesmos consumidores, pessoas físicas e pequenas e médias empresas, gastam em torno de 150 bilhões por ano em taxas para movimentar dinheiro internacionalmente. Então, a Wise, que é uma empresa que já cresceu muito, que já é um unicórnio e continua crescendo, não resolveu nem 1% do problema ainda. Então, tem muita coisa pela frente para a gente fazer. E isso é só uma partezinha, né? Que é a movimentação desses fundos, desses assets internacionalmente. Se você pensar em todas as outras, né? Porque também, quando fala de fintech, às vezes se pensa só nos challenger banks ou nos new banks, mas na verdade a vida financeira vai muito além disso. Tem o pagar e receber, mas também tem seguros, tem financiamento de imóveis, tem a tua programação financeira, enfim, tem uma série de outras áreas em que algumas empresas já conseguiram, né, resolver uma parte do problema, mas ainda tem muito mais problema para resolver. E isso a gente está falando só de consumidor, né, do consumidor individual. Se você pensar em empresas, pequenas e médias empresas, ou mesmo nas grandes empresas, nas grandes corporações, aí eu acho que a gente está mais a pontinha do iceberg ainda, porque aí eu acho que a gente progrediu menos do que com os consumidores. E
Pensando, por exemplo, sei lá, um dos problemas que eu vejo que as empresas ainda têm, que ainda não conseguem resolver, como é que elas fazem a gestão financeira dos seus negócios? Como é que você cuida da questão tributária? Contabilidade é uma coisa tão complicada no Brasil, a questão tributária é uma coisa tão complicada no Brasil, por exemplo. E aí você muda de um país para o outro, você pensa que eu quero me expandir globalmente, isso fica muito mais complexo ainda, talvez a gente vai falar disso depois, né, dos desafios de uma empresa expandir globalmente, e esse é um dos aspectos que deixa tudo ainda mais complicado. Então, enfim, tudo isso para dizer que eu acho que a gente resolveu uma parte muito pequena do problema, tem muito mais ainda pela frente, e eu acho que sim, o número de unicórnios que são fintechs é grande e esse número vai aumentar. Super bacana ouvir você, Anne, porque dá vontade de abrir mais umas 3 fintechs, né? A gente vai conversando, vai enxergando oportunidades e ver o quanto tem para fazer. E você, Sandro, aqui você atribui essa grande quantidade de unicórnios relacionados a fintechs? Isso daí eu acho interessante trazer aspectos que complementam esses pontos que a Anne trouxe aqui na conversa, né? Porque quando a gente pensa eu acho que a gente está falando muito de inovação de modelo de negócio, né? E quando a gente pensa no modelo de negócio de um banco, isso é uma criação da Renascença, né? Uma criação lá do século XII, né? Da família Medici ali em Florença, na Itália. Tanto que a primeira agência física, ela foi criada há mais ou menos 750 anos ali na Toscana também, né? Uma invenção ali dos italianos. E o ponto é que, do ponto de vista estrutural, esse modelo de negócio, ele não mudou muito de lá para cá, né? O banco, ele continua trabalhando o serviço daquela maneira que, inicialmente, ele foi concebido para fazer. Agora, quando a gente pensa na demanda por inovação, eu entendo que é um fenômeno sempre latente. Ou seja, se você tiver os meios para entregar alguma oferta nova que crie valor, aquela oferta, aquele serviço, você consegue criar um mercado, ele consegue ser consumido, né? Agora, nesse tempo todo, da Renascença para cá, né, eu estou dizendo que o modelo de negócio é mais ou menos o mesmo, né, quando a gente fala de uma indústria tradicional de banking, o que mudou, então, para a gente ver essa explosão aí de fintechs, essa busca por inovação de modelo de negócio? Se a gente olha no curto prazo, de uns 20 anos para cá, né, a gente observa aí uma confluência de fatores que criaram essas condições na minha visão. Tá? Então, entre vários fatores disponíveis, eu vou destacar 5. Né? O primeiro foi a conectividade em tempo real devido à internet. A internet é uma inovação relativamente recente, né? Pensando aí na história. Em paralelo à internet, veio o crescimento exponencial da capacidade de computação, né? Que, aliada à computação em nuvem, de fato democratizou o acesso a infraestruturas de processamento computacional para qualquer startup. Antes era muito difícil, você tinha que montar data center, servidores, você tinha um custo inicial muito alto para você colocar algum produto no mercado baseado em tecnologia, né? Hoje em dia é muito simples criar um app cujo back-end roda na nuvem, qualquer startup com 2, 3 fundadores consegue fazer isso em dias, né? E o terceiro aspecto que eu acho importante, colaborou muito para esse fomento que a gente está vendo, é o aspecto da mobilidade. Ou seja, com os nossos celulares, a gente tem acesso a dados, informações, onde e quando a gente quer, né? E aí o quarto ponto, que é uma consequência disso que a gente está falando, é o advento, a produção massiva do Big Data, fomentado também, integrado ali com a internet das coisas, que nos permite saber muito mais sobre o comportamento dos usuários e pensar em personalização, né? E pensar numa experiência melhor do que um modelo de negócio tradicional é capaz de fazer, né? E o quinto e último ponto, que eu acho que forma uma fundação que ajuda a explicar fatores de fomento para isso, é a disponibilidade de ferramentas open source. Hoje em dia a gente tem, né, linguagens como R, Python, recursos online para estudar técnicas de inteligência artificial, como a plataforma do Coursera, né? Quando você junta todos esses ingredientes, você tem um contexto muito favorável, muito propício para essa inovação que está acontecendo nas fintechs. Então, se você juntar um modelo de negócio que há centenas de anos ele é essencialmente o mesmo, e com todo esse advento desses fatores novos aí acontecendo, né, a gente vê uma oportunidade perfeita. E aí, finalmente, eu destaco 2 dimensões que eu acho que são muito importantes para essa inovação, né? Primeiro, o que as fintechs vêm fazendo é uma abordagem de inovação totalmente diferente dos bancos, né? Os bancos, aí, durante esse período todo, trabalharam essencialmente com inovação incremental e vem fazendo isso basicamente desde a época da Renascença, né? Ali na Itália.
Agora, o que as fintechs vêm fazendo é algo muito análogo ao que o Elon Musk, por exemplo, chama de design baseado em princípios, né? Então, foi essa abordagem que ele aplicou, por exemplo, ali no desenvolvimento de modelo de negócio da SpaceX, né? Então, a SpaceX, em menos de 2 décadas, um horizonte relativamente curto, reimaginou completamente como poderia ser o desenvolvimento de foguetes, usando a engenharia mais atualizada, os avanços da física, ciências dos materiais, etc. E tanto que ontem mesmo ela conseguiu colocar em órbita, pela primeira vez, 4 turistas no espaço, né? E fez isso com menos de 10% do custo que a NASA hoje é capaz de fazer. Então, é esse tipo de inovação que eu estou falando, que eu vejo as fintechs com potencial para fazer quando a gente fala da indústria de serviços financeiros, né? Agora, para mencionar a segunda dimensão interessante dessa inovação, é o que eu chamo de inovação da margem para o centro do sistema, né? Ou seja, modelos de negócio bem-sucedidos, a gente observa, para a gente ver histórias bem bacanas, a gente, se viajar para a África, tem a história do M-Pesa, né, ali do Quênia. Na Índia, a gente tem o Paytm, né? Na China, a gente tem os modelos ali do Alipay e do WeChat, né, que são massivos, né? Isso não aconteceu por acaso. Por que aconteceu na margem e não no centro, nas economias desenvolvidas, né? O que esses países têm em comum, o que esses casos têm em comum, né? Todos eles têm uma grande parcela de população desbancarizada, pessoas que não tinham acesso a serviços financeiros. Então, assim, tinha demanda latente, você tinha um problema, só que o modelo tradicional de banking, serviços financeiros, era incapaz de solucionar esse problema nesse contexto, deixava bilhões de pessoas, na verdade, desassistidas, sem acesso a serviços financeiros, né? Então, essa oportunidade, ou demanda dessa grande parcela de população em economias menos desenvolvidas, estava lá, estava latente, a oportunidade existia. O que as fintechs estão fazendo agora, fazendo com as tecnologias atuais, reimaginando, usando criatividade, em como se digitaliza esses serviços financeiros, fazer isso buscando uma forma muito mais eficiente e inclusiva que o modelo tradicional era capaz de fazer. Super interessante, Sandro, essa perspectiva e essa constatação nessa margem para o centro, de como a tecnologia vem para ajudar a resolver essas dores latentes ou gritantes que a gente tem, né? Bem interessante os dois aspectos. Agora eu quero avançar para um próximo tópico, um próximo tema, que é o seguinte: vocês dois vêm de empresas gigantescas, até chamar unicórnio é muito pequeno, mas assim, empresas gigantescas que já passaram por várias fases de vida da empresa, né? Quais os desafios que vocês encontraram em escalar uma solução? Beleza, tem um produto bom, agora vou fazer esse produto ser grande. Anne, na Wise, como é que desafios vocês encontraram para transformar a Wise numa empresa global, em levar ela para várias culturas e vários países? Eu acho que existem os desafios óbvios, né, de entender as particularidades de cada mercado, e como o Sandro aqui estava falando, né, você vai encontrar uma circunstância na Índia, outra circunstância na China, outra circunstância em países da África e mesmo em países europeus. Você vai ter o México, América Latina, enfim, todos os desafios são diferentes e os consumidores nesses mercados se relacionam de forma diferente com o problema que você está tentando resolver, desde, sei lá, no Brasil, como a gente, falando da Wise, como a gente fala sobre taxa de câmbio, é totalmente diferente do que como a gente fala sobre taxa de câmbio no Reino Unido, por exemplo. A gente se refere a taxa de câmbio de uma forma diferente, a gente se refere à conversão de uma forma diferente, então, obviamente, você tem que adaptar a forma, o teu produto, as features e a forma como você fala sobre o teu produto para aquele mercado. Mas essa eu diria que é a parte, em se tratando de fintech, é a parte talvez mais fácil, a parte que toda empresa que está tentando expandir globalmente, ou expandir para um novo mercado, para um novo nicho, um novo segmento dentro de um mesmo mercado, vai ter que se atentar e vai ter que se adaptar. Eu acho que para a fintech, um outro desafio é que as estruturas regulatórias e os sistemas de pagamento são muito diferentes entre os países, são altamente fragmentados. Então,
Alguns países, por exemplo, na Europa, hoje em dia, começam a se articular para tentar ter um framework que seja compartilhado em algumas áreas, mas mesmo aqui isso ainda não aconteceu e provavelmente está muito longe de acontecer. Países como os Estados Unidos, que são avançados em vários sentidos, né, não avançaram em outros aspectos e estão atrás, por exemplo, de um país como o Reino Unido, em algumas partes. Então, essas estruturas regulatórias e esse sistema de pagamento tão fragmentados e fechados, então cada país tem o seu, cada país estrutura da sua forma, cada instituição reguladora tem uma perspectiva diferente sobre o que precisa ser feito e sobre como a questão financeira precisa ser tratada, faz com que você precise fazer adaptações consideráveis em cada mercado. E se você constrói, e normalmente você vai construir dessa forma, né? Você está lá tentando validar o teu product market fit, tentando entender realmente, será que eu tenho um produto? Será que eu consigo resolver esse problema? Será que esse mesmo é um problema que as pessoas querem resolver dessa forma? Então, você tem todas as etapas de entender se você tem um produto que bate com as necessidades do mercado. E naquele momento, provavelmente, você não está se preocupando muito em escalar, você precisa primeiro entender se você tem alguma coisa ali que eventualmente você vai querer escalar. Mas aí, quando você vai escalar, se você tem você quer escalar globalmente, é uma fintech, você tem que lidar com todos esses diferentes, né, frameworks regulatórios e todos os diferentes sistemas de pagamento, por exemplo, você vai... O que você vai fazer? Não faz sentido você pegar aqueles serviços, aquele grupo de serviços que você desenvolveu e se replicar ele em todos os lugares. Isso não é escalável, isso não é muito eficiente. Então, acho que uma dica importante, pensando no caso da Wise, uma coisa que a gente teve que fazer, a gente começou lá atrás já pensando muito sobre isso, porque a gente sabia que, dada a natureza do problema que a gente estava tentando resolver, a gente precisava escalar globalmente. Mas mesmo começando sabendo que a gente precisava escalar globalmente, nem todos os nossos soluções de tecnologia e nossos serviços eram tão modulares e configuráveis como eles precisariam ser, como a gente teve que transformá-los né, para conseguir fazer escalar globalmente. Então, isso acho que é importante, você pensar... Né? Ou quando você está construindo já o produto e a tua tecnologia, se você sabe que o teu objetivo é escalar globalmente, levar em consideração o que você precisa, talvez, o que você poderia fazer naquele momento já mais inicial, de forma a te ajudar a modularizar os teus sistemas depois das tuas soluções tecnológicas. Um outro aspecto é o aspecto regulatório, que você vai precisar entender as regulamentações de cada país e construir, não só entender, mas provavelmente construir uma relação com os reguladores, obter licenças e autorizações para funcionar. Então, muitas vezes esses processos, e quem acompanhou, por exemplo, um pouquinho do processo da Wise de obtenção de uma licença de corretora de câmbio no Brasil, sabe que a gente levou anos para conseguir a licença e foi relativamente rápido. Então, eu sei que isso já evoluiu, na verdade o Banco Central tem um framework que é mais ágil hoje para a obtenção dessas licenças. Quando a gente começou há muito tempo atrás, isso não existia. Então, as coisas estão evoluindo, mas em muitos mercados você vai precisar, se você quer operar naquele mercado, se você quer operar de forma independente, você vai precisar normalmente começar essa relação com o regulador e esses processos muito tempo antes de você, né, do tempo que você vai precisar para conseguir efetivamente começar a operar. E aí uma outra lição, eu acho que da Wise, uma coisa interessante que a gente tende a fazer é procurar, enquanto a gente está nesse processo de obtenção de licença e autorização para funcionar de forma independente, a gente tende a procurar parceiros locais com quem a gente pode começar a operar e pode começar a aprender sobre aquele mercado, para a gente não ficar 2 anos, 3 anos parado, sentado, esperando, e aí quando você está pronto para começar a operar de forma independente, você não sabe nada sobre o mercado, nada sobre os consumidores, nada sobre os desafios que você vai enfrentar. Então, você atrasou demais o processo de aprendizado, né, e o teu processo de iteração. Então, uma das alternativas que a gente, pelo menos na Wise, explora é buscar parcerias locais para que a gente consiga começar esse processo de aprendizado mais cedo.
Eu acho que esses são os dois principais aspectos, assim, que talvez sejam diferentes de outras empresas. Super interessante. E, Sandro, na PicPay, para escalar, quais os principais desafios que vocês tiveram? E estão tendo, né? Porque imagino que é muito longe de parar de escalar, né? Sim, Daniel, isso daí na verdade, é uma jornada, né? É um desafio permanente, né? Eu vou procurar explorar aspectos aqui que eu acho que eles são dores comuns aí a todas as scale-ups, né? Não apenas aqui é o caso do PicPay, né? E eu acho esse assunto de scaling assim tão interessante, que inclusive é um tema que eu pesquiso, né? Um tema que eu faço pesquisa, né? Estou terminando um doutorado exatamente estudando esse tipo de problema, né? Esses processos de autocrescimento de startups, né? De empresas digitais. E aí, o que eu venho aprendendo aí, estudando casos de autocrescimento, tanto no Brasil quanto fora no Brasil, conversando com empreendedores, conversando com investidores de risco, também aceleradoras, né? Eu bati papos muito interessantes também aqui com colegas da Liga. E também, somado isso, a minha própria experiência, né? Além do PicPay também, eu trabalhei quase 5 anos no PagSeguro também, que foi uma experiência muito interessante também, né? O que eu vejo de aspectos comuns nesse desafio de autocrescimento, né? É muito uma dimensão de desenvolvimento de competências, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa na origem de uma scale-up, a gente está falando de um estágio de startup, né? Então, uma startup, em geral, é uma empresa que ela tem pouca hierarquia, ela tende a usar muito uma abordagem de Lean Startup, porque ela trabalha num contexto de alta incerteza e o objetivo da startup é criar e validar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Então, a startup a gente sabe que é um estágio temporário de uma organização, né? Agora, de onde que vem os desafios do scaling, com base nisso tudo que eu estou aprendendo, conversando com as pessoas, observando aí diferentes startups de alto crescimento? Você passa a ter muito desafio de escolher o mix entre diferentes abordagens de gestão. Então, por exemplo, se uma abordagem de Lean Startup funciona muito bem em contextos de alta incerteza, Lean Startup não é a melhor abordagem de gestão se o teu objetivo é previsibilidade. E quando você está crescendo, você tem uma base de milhões de usuários, tudo que você não quer é que a sua plataforma gere algum problema, alguma indisponibilidade, alguma instabilidade, alguma coisa desse tipo. Então, o desafio que você tem enquanto você cresce muito rapidamente, né, e a startup ela tinha muito também um objetivo de olhar para fora, a experiência do usuário, a conceituação, a elaboração de um modelo de negócio ali que seja escalável. A scale-up, um processo de autocrescimento, o principal desafio, além de manter esse foco para fora, é o foco para dentro. É como que a gente estrutura e organiza a nossa empresa, como que a gente integra diferentes abordagens de gestão, como é que eu integro, por exemplo, uma abordagem de Lean Startup com uma abordagem de gestão que dá mais previsibilidade, né? Até o perfil das pessoas que trabalham com isso é diferente, né? E a própria liderança ela tem um desafio muito grande de entender até as suas limitações cognitivas e saber e ter uma clareza muito assertiva de qual é o perfil que ela vai trazer para a empresa para ajudar a encontrar esse mix de formas de gestão. E para trazer um outro exemplo, né, práticas de agilidade que funcionam quando você tem poucos squads numa startup, você tem que desenvolver muito aprendizado para que essas práticas de agilidade realmente funcionem em escala, né? Então, você tem esse desafio de conseguir mapear o contexto, entender se é um contexto de alta incerteza ou de risco, onde o foco é mais otimização, é mais previsibilidade, né? E você fazer essa alternância de modos de gestão. Tem o desafio de colocar para trabalhar junto pessoas que têm perfis diferentes. Um otimizador é muito diferente daquele cara que gosta de fazer design e vai testar hipóteses diferentes com o usuário, né? Então, esse tema comum de desenvolvimento de competências, de como que você estrutura a empresa, de como que você resolve gargalos em sequência. E num processo de autocrescimento, os gargalos, eles aparecem muito rapidamente à medida que você vai resolvendo. Se num determinado momento o teu gargalo é a tua força de vendas, se a força de vendas vai muito bem, no outro momento o problema pode ser que a tua plataforma precisa de uma reengenharia.
ela precisa de uma refatoração para poder atender aquele volume grande. Então, essas dores costumam ser dores comuns, né? E a liderança tem esse grande desafio de manter essa coesão, enquanto ela aprende a construir uma organização capaz de entregar essa alta escala do modelo de negócio que foi validado e descoberto no estágio de startup. Super interessante, Sandro. Eu vou tomar liberdade, o nome do nosso painel é Toda Startup será uma Fintech. Eu quero expandir um pouco essa pergunta, né? Todo business será uma Fintech? A gente vê esse movimento acontecendo já em vários tipos de negócio, seja para melhorar a experiência do cliente ou para criar uma nova avenida de negócio, de receita e assim por diante. Mas esse é o futuro? Ou seja, todo negócio, aí não só startup, vai criar uma fintech? E como fazer isso de uma forma bem feita? Deixo para vocês me contarem. Quer começar agora, Sandra? Pode ser, Anny. Pode ser. O que me vem à mente, né, quando a gente fala isso, né? Eu acho que a gente vive um momento, né, em que, sim, a gente vai continuar observando vários experimentos com modelos de negócio, a gente vai ver várias organizações que talvez a gente poderia chamar de híbridas nesse sentido, né? E a gente ainda vai ver muitas transformações. Então, assim, eu acho que em serviços financeiros é um jogo aberto ainda, né? Exatamente pela profusão de inovações de modelo de negócio que a gente está observando, né? Então, nesse sentido, sim, um momento bastante propício para diferentes organizações, diferentes indústrias, segmentos, fazerem experimentos, né? Isso eu acho que é um jogo aberto. A gente, obviamente, poderia falar de exemplos, né? Só para pegar um muito rapidamente, né? A Amazon, que começou com um modelo de e-commerce para varejo, hoje é o maior data center do mundo, né? Transformou o que era um centro de custo, que era uma área de infraestrutura e tecnologia, num centro de receita para o modelo de negócio. Agora, quantas Amazons a gente tem no mundo? Quantas organizações, de fato, foram capazes de fazer isso com esse nível de excelência? Então, se por um lado, sim, a oportunidade ela está aberta, por outro lado também, eu acho que principalmente a liderança ela precisa ter muito cuidado com o que eu chamaria de um discernimento estratégico para poder fazer essa escolha, né? Embora eu acho que o jogo ele esteja aberto, né? A liderança ela precisa tomar muito cuidado para entender se esse caminho, né, de buscar, de incorporar serviços financeiros tem coerência, faz sentido para o seu modelo de negócio. Ou se não, se a lógica é mais uma lógica de ecossistema e de parceria com outros players de mercado para poder oferecer isso, né? Aí cada modelo tem ali as suas oportunidades e as suas ameaças, né? E também associado a isso, né? Sempre quando a gente se propõe a fazer algo a mais, tem um risco de perda de foco e sinergia, né? Qualquer outra empresa de algum outro segmento que não seja de serviços financeiros vai precisar investir recursos, tempo e vai ter um aprendizado para aprender a trabalhar com isso de alguma forma acoplada ao seu negócio. Então, por isso que eu comentei que essa questão da estratégia, poxa, a gente pega e faz integração, verticaliza, ou eu trabalho isso com uma lógica de ecossistema, com uma lógica de parceria que vai além daquela ideia tradicional de uma relação de cliente-fornecedor, né? Eu acho que uma lógica de ecossistema, ela, na minha visão, ela tem muito mais potencial de inovação e de criação de valor, porque você explora a especialização que os recursos têm de uma determinada indústria. Eu acho que isso é muito importante para ter uma execução bem feita e otimizada, né? E tem um outro aspecto também que tem que ser considerado, né? No médio e longo prazo, quando ficar mais claro realmente quem serão os novos players dominantes nessa indústria de serviços financeiros, a gente sempre observa uma tendência de consolidação, né? Então, você tem que entender, pelo menos do ponto de vista estratégico, a minha recomendação é a gente sempre entrar num jogo que a gente acredita que a gente tem chance de sucesso, né? E evitar aí um pouco essa coisa de modismo, né? E um outro aspecto que eu mencionei rapidamente anteriormente é o seguinte, mesmo que a gente
faça uma avaliação estratégica, fala, poxa, eu consigo imaginar aqui hipóteses de uma estratégia onde esse modelo de negócio ele faz sentido, tem que ter uma avaliação muito realista se para executar essa estratégia a gente vai ter recursos e competências para poder fazer isso bem, né? Ter ideias é relativamente simples, relativamente barato. O que eu observo por meio da minha pesquisa, conversando com muitas pessoas desse ecossistema de inovação, é que o principal desafio é uma boa execução, né? Capital, de certa forma, a gente tem disponível para quem tem boas evidências de crescimento e tudo mais. O grande desafio é uma boa execução. E o que é a base de uma boa execução? Aí você vai para pessoas, você vai para recursos humanos, né? E é bom lembrar que, hoje em dia, a gente tem uma competição que é global por competências como engenharia de software, design, ciência de dados, que é a base para a gente conseguir gerar inovação por meio de produtos que são digitais, né? E infelizmente, o Brasil não tem um bom posicionamento nesse sentido. A gente tem aí que fazer a nossa lição de casa, né? Esse é o meu ponto de vista, Daniel. Muito bom, Sandro, muito bom. E você, Anne? Eu talvez fosse mais rico se eu discordasse do Sandro, né? Porque aí a gente teria 2 pontos de vista no painel. Mas, na verdade, eu concordo com grande parte do que ele falou. Eu acho que as empresas precisam se preocupar e não se distraírem demais, porque se você identificou um problema que você precisa resolver, mas aí tem um aspecto que eu acho que eu posso complementar, eu acho que você precisa é muito fácil você tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não fazer nenhuma delas bem feito, o que é provavelmente verdade em vários níveis, dentro de um time, dentro de uma squad, dentro de uma tribo, dentro de uma empresa como um todo. Se você começar a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo em paralelo, existe uma grande chance que você não vai conseguir fazer nenhuma delas direito. No entanto, eu vejo, sim, aí acho que um pouco relacionado ao que o Sandro falou, essa história do ecossistema, de você entender onde é que talvez você encontre parceiros e soluções que você pode incorporar na tua oferta que vão ajudar a resolver o problema. Então, eu vejo muito eu não sei, não é uma experiência pessoal, eu nunca estive próxima de nenhuma empresa que tentou incorporar uma oferta de fintech para criar uma nova linha de receita, mas eu já vi em várias circunstâncias empresas incorporando soluções de fintech para melhorar a experiência do cliente, porque existem situações em que para conseguir resolver um determinado problema, ela precisa incorporar uma solução de fintech, ela precisa incorporar uma solução de banking as a service. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa de produto de uma empresa de delivery que tem uma presença global, e ela estava me explicando como é que eles estavam usando uma solução de banking as a service para introduzir, integrar uma solução de e-wallet que permitia que essa empresa guardasse, mantivesse os fundos, o dinheiro do cliente, o pagamento do cliente, enquanto o restaurante confirmava o pedido e fazia a entrega, porque eles tinham muitos casos em que o restaurante precisava cancelar, e aí o refund, o retorno desse dinheiro para o cliente, demorava 5, 10 dias em alguns mercados. Eles têm uma atuação global, então tinha lugares em que demorava 15, 20 dias para o dinheiro voltar para a conta do cliente. E esse era um grande problema que eles enfrentavam. Então, eles introduziram essa solução para que eles conseguissem manter o dinheiro do cliente numa conta, né, numa wallet deles, e só fazer o repasse para o restaurante no momento que o pedido tivesse sido confirmado. E se por acaso fosse cancelado, eles poderiam retornar o dinheiro para o cliente imediatamente, porque estava em posse deles. Então, eles, para o cliente, não faz a menor diferença, eles não sabem que é banking as a service, sabem que é fintech, não sabem nada disso. O que eles sabem é que eu tinha um problema, que o dinheiro não retornava para minha conta imediatamente, e esse problema foi resolvido. E isso passou por incorporar uma solução de banking as a service. Então, eu acho que provavelmente existem várias circunstâncias em várias empresas em que, né, lidar com os sistemas de pagamento, com os sistemas de financiamento, cria uma fricção desnecessária na experiência do cliente, e essas empresas poderiam incorporar soluções que vão ajudá-las a oferecer
uma melhor solução para o problema core que elas estão tentando resolver, e não necessariamente introduzir novas soluções ou novas features. Isso é uma coisa que a Wise faz também. A Wise tem uma plataforma onde a gente entendeu que a gente construiu uma infraestrutura que é difícil de construir, que poucas empresas construíram, que permite movimentar esse dinheiro, né, internacionalmente de forma instantânea e muito mais barata, que outras empresas poderiam usar. Por que outras empresas vão lá e tentar construir a mesma solução? Claro que se for o teu modelo de negócio e o teu principal caso de uso, faz sentido que você faça isso. E competição é muito bem-vinda, mas caso não seja o teu principal caso de uso, seja uma coisa que você está oferecendo para alguns dos teus clientes, um certo segmento, talvez você não precisasse, não devesse investir o tempo e a energia em desenvolver aquela solução. Você pode integrar uma outra solução que já existe no mercado. Eu acho que esse é um aspecto que nesse sentido, eu acho sim, que muito mais empresas, né, com o tempo, vão introduzir soluções de fintech na sua oferta. Quase que transparentes para o cliente, mas ajudando a solucionar um problema e melhorar a experiência. Muito bom, muito interessante. Naturalmente, eu sou fã desse modelo, mas acho que todos os pontos que vocês trouxeram são super relevantes. Estamos caminhando para a reta final aqui, gente. Fazer mais uma pergunta para cada um. E aí o tempo é um pouco mais curto. Anne, vendo o setor de fintech que você vê aí no Reino Unido comparado com o do Brasil, o que você vê de vantagem, o que você recomendaria para nós, para a gente se espelhar aí no Reino Unido? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o Brasil, no geral, o brasileiro é muito criativo, né? E eu vejo muitas soluções surgindo no Brasil para vários problemas que provavelmente a gente aqui também poderia se espelhar. Em termos do que aconteceu já aqui, que eu acho que vai eventualmente acontecer no Brasil, é que fintech não está mais tão limitado. No Brasil eu sei que também não é exclusivamente limitado, mas eu vejo que as empresas fintechs que cresceram mais são as fintechs que resolvem o problema de banking, né? Tipo um Nubank e outras empresas, ou empresas de pagamento, né? Eu acho que existe todos os outros, né, os outros braços de seguros, de financiamento de imóveis, inclusive financiamento de bens e enfim, pequenos produtos, que eu acho que tudo isso está crescendo de forma muito acelerada aqui, e eu vejo esse crescimento acontecendo também eventualmente no Brasil, que é um país tão grande com essa massa de consumidores que nem têm acesso a isso. Não só eles têm acesso num formato tradicional, eles não têm acesso a muitos desses serviços. Então, acho que democratizar o acesso vai ser uma parte muito importante, e eu estou ansiosa para ver isso acontecer. Muito bem, Anne. Sandro, última pergunta para você. Obviamente, você tem acompanhado toda a evolução do sandbox regulatório do Banco Central. Qual é a sua visão, sua e da PicPay, em relação a esse avanço? O que está indo bem, o que não está, que progresso isso traz? Eu acho que o que a gente vai observando aí, na minha visão, tem um saldo bastante positivo, né? Eu entendo que o Bacen tem feito um trabalho muito competente, conduzindo a estruturação e governança do Open Banking aqui no Brasil, né? De fato, está criando uma infraestrutura centralizada e padronizada, né? Que é um fator de alavancagem da aceleração das inovações, né? Então, é um crescimento composto, que eu vejo que esse fator vai ajudar a fomentar, né? Em relação a essas inovações de modelos de negócio para serviços financeiros aqui, né? Então, acho que é mais um fator muito positivo de fomento, né? Um exemplo muito concreto é o Pix, né? Desde novembro do ano passado, o Pix tem mostrado aí uma adoção exponencial, né, em termos de meio de pagamento, né? E é só o primeiro movimento de outros que virão em ondas, né? De acordo aí com o cronograma estruturado pelo Bacen. A minha visão nesse sentido, para resumir, é que sim, o Brasil está trilhando um caminho muito positivo, né? Que eu acho aí que com a orquestração do Bacen resultará de fato em maior competição,
E essa maior competição, obviamente, ela tende a se reverter aí em serviços mais inovadores, serviços melhores, né? A um custo também menor aí, né? Para um público bem maior. Então, acho que isso vai endereçar a importante questão de inclusão aqui no Brasil, né? Porque quando a gente pensa no bem-estar das pessoas e prosperidade, quanto mais pessoas estiverem incluídas no sistema de serviços financeiros, é mais fácil a gente tentar tratar questões como desigualdade, por exemplo. Né? É só um primeiro passo dentre vários estruturantes que são necessários, mas é algo nesse sentido que é extremamente positivo. Muito bom. Anne, Sandro, queria agradecer muito vocês dois pelo bate-papo, foi muito bom. Queria agradecer também todos que estão nos assistindo e devolver a palavra para o pessoal, para o time da Liga.